Felipe, boa noite. Boa noite. Essa semana a gente teve o Dorival sendo demitido na seleção e o seu nome foi muito citado na imprensa como possível substituto do Dorival na seleção brasileira. A gente sabe que a sua cabeça está aqui, o foco está aqui, mas não tem como a gente não perguntar. Até o presidente BAP falou que se fosse meu filho, eu falaria para o Felipe que não é o momento. Eu queria saber a sua opinião, como é que foi ter que lidar com isso essa semana, acompanhar essas notícias, como é que você está acompanhando tudo isso, né? Como é que, a gente sabe que você está focado aqui, mas comentar como é que foi a sua semana. Não, minha semana foi Inter, totalmente estudando e analisando e trabalhando e treinando sobre o Internacional de Porto Alegre. E assisti o jogo da seleção, fiquei muito triste pelo Dorival, porque é um grande amigo, tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande por ele, porque ele me ajudou muito. O Dorival me ajudou muito, desejo muita sorte, sucesso, e não tenho dúvida que em breve nos estaremos enfrentando aí nos campos. E você mesmo respondeu a pergunta, o que é a realidade? A realidade é a minha semana de trabalho contra o Internacional, e vocês me conhecem, eu tenho um contrato com o Flamengo. Não tenho mais agora. A única coisa que eu penso é na Libertadores, Táchira. É a única coisa que passa na minha cabeça, mais nada. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Já aproveitando o final da resposta sobre o Táchira, esse primeiro jogo do Brasileirão contra o Internacional já se mostrou um nível de competitividade um pouco diferente do que a gente viu no Campeonato Carioca. E agora a gente vai ter um Flamengo e Táchira na quinta-feira. Esse jogo contra o Inter, ele já deu para testar algumas formas de jogo já de olho no Táchira? Ou o jogo contra o time da Venezuela vai ser tudo traçado do zero? Eu nem sei como eles jogam. Nem sei que sistema eles jogam. Nem conheço nem os nomes dos jogadores ainda do Táchira. Essa semana amanhã de manhã vou começar a estudar eles. O nível do brasileiro é muito diferente. Mas nós tivemos 8 clássicos no último mês e meio. Então a gente se preparou bastante para esse momento, mas o nível do brasileiro esse jogo de hoje aqui é alto nível. Então, por mais que a gente queira preparar muitas vezes, né, um adversário, quando vem jogadores como Alan Patrick, Wesley, Valência, Borré, o nível é nível Europa. Esses jogadores são muito grandes, muito bons, e é difícil de jogar o campeonato. Então agora queríamos muito ter vencido esse jogo em casa, não conseguimos, porém são 38 rodadas, é um campeonato longo e vence o melhor e o mais regular. Então é importante que sejamos sinceros com o que foi feito, nós dentro do nosso vestiário sejamos sinceros com o que foi feito no jogo. Se tivesse ganhado o jogo, jogado mal, teríamos que ser sinceros com a gente mesmo, porque temos que sempre estar evoluindo, melhorando para poder tentar ir em busca desse campeonato. E a partir de amanhã, Táchira. Boa noite, Felipe. Bruno Castanha, Rubrunos TV e também B2 na área. Eu queria perguntar para você hoje especificamente do Bruno Henrique. O Bruno Henrique hoje jogou numa função diferente, mais como meio, jogando atrás do Juninho, com bola e também sem bola na marcação, e não na primeira linha. Ele também marcando o Fernando, principalmente no primeiro tempo, nessa série de bola. Eu queria que você falasse para mim o que você pensou em relação ao Bruno Henrique nessa posição. Obrigado. Primeiro, o Bruno fez um treino comigo. Esse jogador esse cara é muito diferente. Esse cara é muito, muito diferente. E aí eu conversei com ele hoje, pedi se ele tinha condições, se ele queria, né, se ele estava em condições, se ele se sentia confortável de começar o jogo e quanto tempo mais ou menos ele poderia aguentar. E falou que estava plena disposição da equipe, e isso o treinador valoriza muito, porque um cara que vem de lesão poderia perfeitamente se proteger e falar, não, vou esperar mais um pouco, com medo de ter algum problema, e não, ele colocou o corpo dele a serviço como ele sempre faz, não é nenhuma novidade para a gente, né? Então, pensei em colocar ele nessa função que ele fazia já com o Jorge Jesus, com 2 atacantes, e vindo buscar, como o Michel fica mais alto, ele vindo buscar a bola no pé e o Juninho dando a profundidade. Então,
Ele sabe fazer, ele já fez, jogou com 2 atacantes todo 2019 e ele tem esse ataque ao espaço também que é muito bom, né? Mas o Inter tem uma qualidade defensiva também importante, sabiam que ele tinha esse poder ofensivo no espaço e conseguiram neutralizá-lo. No segundo tempo, já ficou mais alto com o Michel por dentro, e aí ele senti ele mais solto, né, um pouco mais, assim, para mim fez um grande jogo, um grandíssimo jogo, e sobre a pressão, não é que ele estava com o Fernando, ele e o Juninho tinham que pressionar, só que eles, em determinados momentos ia o Juninho, outros ia ele, e acabamos pressionando um time que é difícil de ser pressionado, muito difícil de pressionar o Inter. O Inter são poucos adversários que tiram a bola do Inter, então tem mérito nesse sacrifício dos jogadores.